Olha aí, pessoal, os economistas mainstream saíram das profundezas do inferno para criticar Javier Milei. Quem diria, né, que os economistas aí da grande mídia, os economistas do establishment, iriam aparecer para se unir para manter o status quo, para impedir que o libertário vencesse as eleições presidenciais na Argentina. Veja como Javier Milei está incomodando essa gente. Então aí 170 palhaços, né, 170 economistas mainstream aí, certamente keynesianos, muitos aí provavelmente formados pela Unicamp, não é mesmo? Então 170 deles assinaram uma carta aí criticando as medidas econômicas propostas por Javier Milei. E o que aconteceu com eles? Tomaram uma invertida do candidato libertário aí, do ultralibertário, como diz a Carta Capital aqui no Brasil, né? Tomaram uma invertida bem gostosa dele aí, que não mede palavras, é um cara que fala abertamente, isso é muito bom, é sempre bom quando temos um sujeito que não é polido, não é educadinho, mas que fala o que tem que ser dito. Então ele chamou esses caras de fracassados, olha como começa a história aqui, então chegou com os dois pés no meio dos peitos desses caras aí, e até citou a Bíblia nessa história. Meu amigo, não tem como não gostar desse cara, né? Vamos dar uma olhada então aqui nessa reportagem, ver aqui o que o Javier Milei falou a esse respeito. Estou aqui com a postagem, com a publicação, a resposta dele no Twitter, inclusive. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, clicando no botão Seja Membro aí embaixo, né? Então, esses economistas aí fizeram aquela cartinha polida, aquele economiquez todo, aquela coisa bem samidana, né? Tá sumido o Samidana, diga-se de passagem, mas então fizeram aí essa sua cartinha, publicaram um documento, 170 economistas se uniram para criticar as propostas aí do Javier Milei, principalmente a tal da dolarização da economia argentina, né? Então eles falaram aqui mais ou menos o seguinte, um trecho do documento apresentado, publicado aí abertamente aí pelos economistas, né? Embora a promessa de uma moeda estável tenha certamente alimentado a esperança de amplos setores da população castigados pela contínua erosão do poder de compra de seus rendimentos, então começa com todo um preâmbulo aqui para sedimentar o caminho para as groselhas que serão ditas logo em seguida, né? Então estão assumindo sim que o pessoal não aguenta mais o dinheiro conforme ele é tratado pelo governo argentino, ninguém aguenta mais isso, a inflação galopante. Segue aqui o que eles disseram. A experiência internacional e a própria situação da nossa economia indicam que a proposta em questão está longe de ser um remédio e que, pelo contrário, poderá causar múltiplas dificuldades para o nosso desempenho imediato e futuro. Então aí estão tratando a questão da dolarização, da falta de dólares na Argentina, aliás, como um obstáculo intransponível para a dolarização da economia e falaram que isso aí pode causar um risco de um surto aí hiperinflacionário no país, né? O que existe na Argentina hoje, na definição desses palhaços, eu não sei dizer, né? Será que não é uma hiperinflação, uma taxa de desvalorização da moeda na casa dos 3 dígitos já, né? Vai saber o que eles acreditam ser isso, né? Mas então é claro que o Javier Milei tratou logo de responder à altura os comentários aí, os vaticínios econômicos dos economistas argentinos, naquele estilo seu que lhe é tão característico, sem rodeios, sem meias palavras, sem politicagem e que tem dado a ele realmente uma relevância política muito importante. Um cara que não fica fazendo politicagem, não fica dourando a pílula, não é? Então vamos dar uma olhada direto aqui na resposta dele, ela aparece também nessa notícia do antagonista que eu estou olhando, mas vamos olhar diretamente na página dele aqui no Twitter, no perfil dele, essa resposta que foi feita no dia de ontem, né? No finalzinho da noite, 10 de setembro, estou gravando isso aqui no dia 11 de setembro, né? Fatídico dia 11 de setembro, marcado para sempre na história, né? Mas vamos olhar aqui a resposta dele, eu tentei traduzir aqui pelo tradutor automático do Twitter, acho que essa tradução ficou meio bosta, mas é porque ele fala assim, alguns termos que eu não conheço, não sou um conhecedor do espanhol, né? Vamos tentar seguir aqui, na medida do possível, pela tradução apresentada pelo Twitter, né? Então, vou aproveitar aqui o embalo, né? Fazer uma citação bíblica, usar aqui o texto bíblico, inclusive, minha câmera é invertida, vocês acabaram de descobrir isso, né? Vou citar, ler aqui, ipsis literis, a citação bíblica que ele pontuou, o primeiro livro dos Macabeus, capítulo 3, versículo 19. Se você é católico, você conhece esse livro aí, não está nas Bíblias
evangélicas, protestantes. Então imagino que o Javier Milei se identifique como católico, não sei dizer exatamente a vertente religiosa dele. Por que que isso é importante? Por que que eu faço questão de ler isso aqui? Porque a gente sabe que existe um movimento, inclusive da esquerda, extremamente anticristão, e até mesmo pessoas que não creem em Deus, ateus, deveriam se preocupar com isso, porque existe aí um interesse por trás desse movimento que não é dar liberdade para as pessoas, não é dar liberdade de pensamento, nem nada disso. É substituir uma religião espiritual, sobrenatural. Tipicamente, a maioria das pessoas que têm religião no Ocidente são cristãs, então é substituir essa religião sobrenatural por uma religião materialista, que é o socialismo, né, que é a questão do Estado, a adoração ao Deus Estado. Inclusive, eu acredito que muitos ateus que são libertários também, chegaram na conclusão libertária pelo mesmo caminho que os levou a serem ateus, né? O questionamento de verdades. Então, logo se depararam com essa história estapafúrdia de que o Estado é quase um Deus material, né? As características de Deus, tipicamente na teologia convencional, são: ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. Pode tudo, está em todos os lugares e sabe de tudo. E muita gente trata o Estado dessa forma, né? Trata o Estado com atributos divinos. Mas eu acho muito interessante também libertários cristãos, né? Pessoas que são cristãs, que se identificam também como libertários. Meu posicionamento é esse. Eu sou um católico libertário e acredito que isso é plenamente conciliável. Mas isso é um debate para outro dia. Tem vídeos aqui no meu canal tratando desse tema. Então vou lá citar literalmente o texto que ele colocou aqui. Botou só o versículo para provocar, mas não citou, né? Então vou ler aqui o que está escrito nesse versículo, né? Pois a vitória na guerra não depende do tamanho do exército, mas da força que vem do céu, né? Então, provavelmente está falando que ele está com Deus nessa história. O tamanho do exército aqui é o número de pessoas que estão atacando ele, né? Os 170 economistas palhaços aqui. Então, olha o que ele disse nessa tradução porca aqui do Twitter, que eu vou compartilhar com vocês. Me perdoem se ela ficar meio ruim, né? 170 economistas fracassados que foram... Cara, é muito bom, né? Temos que assumir isso. O cara realmente é muito bom. 170 economistas fracassados que foram derrotados tanto na sala de aula quanto na ação no combate à inflação vêm condenar uma solução para a fraude monetária. Importante ele tratar isso aqui, né? O que o governo argentino consistentemente tem feito é cometer uma fraude monetária por meio aí de uma inflação galopante, imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã. Prossegue Javier Milei. Além da desonestidade intelectual, falando em dolarização quando o assunto é moeda, será que é isso mesmo que ele falou aqui? Isso, é mais ou menos isso aí que ele falou, né? Muitos dos signatários vivem de rendimentos de fundações, né? Deve ser fundos aí no exterior, e economizam em dólares, além de serem cúmplices de fraudes de políticos e de terem fraudados bolsistas. Não sei exatamente o que isso significa aqui, mas seguindo aí, de terem fraudados bolsistas, faz a desvalorização. Entendi aqui ele falando que o pessoal protege o próprio dinheiro, o próprio patrimônio, esses economistas aqui, em dólares, fora do país, fora da Argentina. E eles querem impedir que o Javier Milei faça isso no país todo. Então, ele escancara a hipocrisia dessa gente. Eles querem ter dólares, eles querem o patrimônio deles preservado em uma moeda forte, mas para o povo argentino eles querem uma moeda fraca, altamente desvalorizada, não é? E aí ele segue dizendo aqui um ponto bastante libertário, um fundamento libertário aqui no argumento dele. Revendo a lista aí dos signatários dessa carta e desse documento, os 170 economistas fracassados, nas palavras dele, né? Fica claro para mim por que evitam um debate ético e moral sobre a existência do BCRA, né? O Banco Central da República Argentina. Entre parênteses, roubar é errado, né? Tá aqui o ponto, né? O que o Banco Central está fazendo é roubo contra o cidadão argentino, desvalorizando a moeda, né? Além dos resultados mais que terríveis. E é claro, aqui ele termina com o seu grande bordão: Viva la libertad, carajo! Então, realmente, o cara diferenciado respondeu à altura esse monte de patetas, de palhaços que vieram questioná-lo aqui com argumentos mais do que batidos, partindo aí para a emoção, para o sensacionalismo econômico. Isso demonstra claramente, sem qualquer margem de erro, de dúvida, que ele está incomodando realmente aí o pessoal do mainstream. Esses economistas, pessoal da econometria, pessoal que quer planejar a economia em cima de uma mesa com gráficos, com números, com planilhas, esse pessoal gosta do establishment, gosta do status quo.
eles vivem disso, eles dependem disso. Então eles não querem a mudança desse sistema, desse cenário. Um cara como Javier Milei, que veio para bagunçar, para destruir, pelo menos é a intenção dele, destruir essa estrutura, esse sistema falido, fracassado, incendiar o Banco Central, conforme ele falou aí, esse cara incomoda demais essa gente e é por isso que eles estão se mobilizando, se unindo para combater o Javier Milei. Se os economistas mainstream estão contra ele, eu mais do que nunca torço para que ele seja o próximo presidente da Argentina. Mas o que você achou dessa resposta do Javier Milei? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.